Vamos ao primeiro tema, na verdade, o tema dessa edição. O governo dos Estados Unidos classificou como absurda a hipótese levantada pelo Itamaraty de ação militar americana no Brasil. Em nota à CNN, um porta-voz do Departamento de Estado rebateu o ofício assinado, vamos lembrar, pelo chanceler Mauro Vieira e enviado à Câmara dos Deputados nesta semana. No documento, o Itamaraty alerta para os riscos da classificação de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. E para o porta-voz americano, as alegações de Mauro Vieira são vagas e servem de pretexto para auxiliar e acobertar, segundo ele, alguns dos grupos mais violentos do mundo. Vamos então ao debate. Deputados, muito bem-vindos, boa noite, obrigada por aceitarem o nosso convite. Começo com o deputado Ricardo Salles. Deputado, o Brasil provoca Trump ao citar esse risco de ação militar por aqui? Veja só, boa noite, Juliana, Orlando e a todos que estão nos assistindo. Eu acho que essa hipótese levantada pelo Mauro Vieira é absurda. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse em fazer intervenção militar no Brasil, que é um parceiro de longa data dos Estados Unidos. Isso não quer dizer que os Estados Unidos também não têm interesse em impor a lei a grupos criminosos transacionais. O PCC, o Comando Vermelho, criaram teias de relacionamento, influência, no mundo todo. Hoje, você vai a Portugal, tem influência do PCC, do Comando Vermelho, os países aqui do entorno da América Latina, sem dúvida alguma. Então, é natural que os Estados Unidos, também invadidos aí por atividades criminosas desses grupos narcoterroristas, queiram se proteger e queiram ter os mecanismos de retaliação financeira, judicial, etc., contra membros dessas organizações criminosas. Mas é evidente que os Estados Unidos não vai vir fazer uma ação militar no Brasil. É claro que não vai, né? Essa fala do Mauro Vieira, além de totalmente despropositada e desequilibrada, ela revela, evidentemente, uma tentativa do governo Lula em diminuir o impacto dessa classificação, que é correta do ponto de vista técnico, de organização narcoterrorista, que é o PCC e o Comando Vermelho. Eles têm técnicas de guerrilha, eles têm armamento de guerrilha, eles praticam o terrorismo principalmente com a população mais pobre, né, nas favelas, nas comunidades, enfim, nos lugares onde eles têm domínio de território. Eles julgam, eles matam, impõem sentença de pena de morte, eles executam as sentenças. Me admira muito essa resistência do governo Lula em deixar que um organismo internacional, um governo internacional, classifique órgãos criminosos aqui no Brasil que fazem tanto mal ao nosso país como organizações terroristas. Parece, de fato, uma desculpinha, como disse o porta-voz americano, para que o governo brasileiro, deste atual governo, do presidente Lula, que a esquerda, o Orlando aqui, obviamente, vai responder o que eu estou dizendo, mas a esquerda tem uma simpatia pelo pessoal do crime, numa visão fantasiosa, meio poética, de que o criminoso é vítima do processo social. E o problema é a polícia, que é repressiva, que bate, que prende, que arrebenta, né? Essa é uma visão histórica da esquerda, de infantilizar o crime, né, e criminalizar a polícia. Isso, analisado em larga escala, leva realmente à conclusão, de que o governo Lula não quer que haja uma punição severa a essas comunidades, a esses grupos que dominam comunidades, que dominam favelas. Só que é um problema. O Brasil já se mostrou incapaz de lidar com isso. Não é à toa que o crime organizado, violento, armado, extremamente perigoso, tomou conta de vários territórios no Brasil, se espalhou para vários estados. Outro dia eu fui visitar o governador do Mato Grosso, que assumiu, o vice assumiu, e disse a ele: estou impressionado como num dos estados mais ricos do Brasil, que o pessoal é uma turma de direita firme, como é o Mato Grosso, o Comando Vermelho picha os pontos de ônibus aqui em Sinop, em várias cidades. Você passa lá, Orlando, está pichado como CV, assim como a gente vê isso no Rio de Janeiro, em vários lugares, vem em São Paulo, PCC, enfim. Então, o governo brasileiro realmente, estaduais e federal, se mostraram incapazes de resolver sozinho, e toda ajuda é bem-vinda, deveria ser assim, pelo menos. Deputado Orlando Silva concorda, bem-vindo, boa noite. O Brasil provoca Trump ao citar esse risco de ação militar? Boa noite, Juliana, boa noite, Ricardo, e boa noite a toda a audiência da CNN. Eu li a resposta do ministro Mauro Vieira. É uma resposta técnica
a um requerimento de informações feito pela própria Câmara dos Deputados. Não tem nada demais naquilo que foi a resposta dada pelo Itamaraty a uma provocação feita pelo Parlamento brasileiro. É uma resposta técnica porque ela aponta os riscos da aplicação da extraterritorialidade de uma lei. O que quer dizer extraterritorialidade? É a lei de um país que se pretende ser aplicável em outros países. O que se vê, do ponto de vista da ação dos Estados Unidos, é a tentativa de aplicar fora dos seus domínios aquilo que eles não são capazes de fazer nos seus domínios. Os americanos, que querem ser a polícia do mundo, têm o maior mercado consumidor de drogas do planeta. Os americanos, que querem ser a polícia do mundo, são os responsáveis pela produção de armas que é traficado no mundo inteiro. Então, os Estados Unidos da América deveria cuidar dos seus temas, dos seus problemas, como o elevadíssimo consumo de drogas, corrupção e tráfico de armas, que existe, sobretudo, a partir da indústria deles. É evidente que há uma narrativa dos bolsonaristas que tentam, veja só, tentam atribuir os problemas de segurança pública ao governo federal. Todos nós sabemos que a principal responsabilidade sobre segurança pública é dos estados. Isso está na Constituição. O presidente Lula, inclusive, acredita que o governo federal deve jogar um papel maior na segurança pública. Por isso que o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que estabelece uma cooperação obrigatória entre a União, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. É necessário que haja no Brasil mais integração, mais cooperação entre todos os governos, porque hoje, como a responsabilidade é dos estados, e os estados já mostraram que não têm força, capacidade para enfrentar os dilemas da segurança pública que atinge toda a população, nós temos que dar as mãos para poder enfrentar os criminosos, o crime organizado, todas as organizações criminosas. E o curioso é que pouca gente sabe, mas a decisão dos Estados Unidos de colocar essas organizações criminosas que nós temos que combater sem trégua no Brasil, no rol de entidades terroristas, limita até mesmo a cooperação internacional, porque nos Estados Unidos você tem forças policiais que podem cooperar com países, inclusive oferecendo informações de inteligência, e tem outras tarefas que são enfrentadas pelas Forças Armadas. A decisão americana está limitando a cooperação internacional com o Brasil, que é fundamental. Eu quero que o Brasil coopere com as forças americanas que são dedicadas à inteligência, para que nós possamos, sim, combater essas organizações que têm uma intervenção transnacional. Mas o Brasil deve defender sempre a sua soberania e as suas responsabilidades. Deputado Ricardo Salles concorda? Como fica essa cooperação? E mais um ponto, há de fato motivos para que o Brasil possa temer uma ação militar dos Estados Unidos? Veja, é o que eu disse no começo, eu não vejo realmente nenhuma vontade, nenhum interesse, nenhum motivo dos Estados Unidos para ter uma intervenção militar de qualquer natureza, em qualquer escala, em território brasileiro. Isso é insanidade, completamente. Isso é quase que um argumento só para desviar o assunto. Eu entendi o que o Orlando falou, eu acho que de fato nós temos que ter um grande nível de interação, mas veja só, por exemplo, a história da PEC de segurança do governo Lula. O governo Lula quer retirar ou diminuir a liberdade dos estados em lidar com o tema de segurança e centralizar no Ministério da Justiça, em que, eu não vou dizer a totalidade, porque eu não posso dizer isso, eu não conheço todas as pessoas, mas certamente a maioria, e com certeza o topo da administração, são contra a repressão policial. Né? O governo Lula e os governos de esquerda são contra a repressão policial. Tanto que as leis que beneficiam os criminosos no Brasil são as leis que a esquerda defende. É a lei que permite saidinha, visita íntima, progressão de pena, audiência de custódia. É toda essa legislação, de certa forma, leniente com o crime, né? Condescendente com o crime, que é uma legislação proposta, aprovada e permanentemente defendida pela esquerda.
A esquerda tem o DNA dela em toda a criação dessa legislação que fragiliza a repressão policial e infantiliza a atuação do crime, em detrimento do cidadão de bem. Isso está no DNA da esquerda brasileira nos últimos 30, 40 anos. Toda essa evolução legislativa, que eu entendo que é uma involução, né, porque foi piorando a qualidade de vida das pessoas de bem e melhorando a qualidade de vida de bandido. Né? Auxílio reclusão, tudo quanto é favor para criminoso, para bandido, benefício de toda sorte, isso foi sendo inserido na legislação brasileira pela esquerda. É a esquerda que defende isso. Então, essa PEC do Lula está dizendo o seguinte: olha, nós que não gostamos de polícia e infantilizamos o crime, né, infantilizamos o criminoso e criminalizamos a polícia, nós queremos controlar a segurança pública. É totalmente sem sentido. É muito bom que não seja assim. Troca de informações é ótimo. Um banco de dados nacional, que até já está em andamento, não precisa da PEC para isso, também é muito bom. Mas você não pode colocar para um governo, principalmente este governo, mas se fosse qualquer outro com essa mentalidade, você não pode colocar para um governo comandar uma área que a visão dele sobre a área é intrinsecamente errada. Né? Então, realmente é de combater, não dá para apoiar essa PEC da segurança do Lula enquanto você tiver desarmamentistas, pessoas que querem liberação de droga, que querem isso, que querem aquilo, comandando o ministério que quer centralizar a política de segurança pública no país. Isso não vai funcionar. Será que a sociedade não percebeu ainda que toda essa frouxidão em matéria de segurança pública só está fazendo com que o cidadão de bem fique acuado, preso dentro de casa, com muro, com grade, e o bandido se sinta solto? Né? Foi o Lula que falou: coitado do cara, vai roubar o celular só para tomar uma cervejinha, o que tem de mais? Não tem de mais, sim, aliás, tem de muito mais. Né? Eu me lembro quando o pessoal defendia essa coisa toda de fragilizar bandido. Depois a deputada Tabata foi assaltada num vídeo lá aqui em São Paulo, roubaram o celular dela, ela estava indignada. Disse: olha, minha senhora, o ladrão que roubou o seu celular, ele assistiu a fala do Lula, né? O que tem de mais roubar um celular para tomar uma cervejinha? É essa mentalidade que não pode vigorar no Brasil, principalmente numa norma que é a PEC de segurança pública. Deputado Orlando Silva, há de fato motivos para temer uma ação militar dos Estados Unidos no Brasil? Olha, o deputado Ricardo Salles, ele não leu a proposta de emenda à Constituição de Segurança Pública. Ele falou um monte de baboseira que não tem nenhum sentido, nenhuma conexão com o texto. Nunca se propôs retirar competências de nenhum Estado. Ao contrário, o que se propõe é ampliar a capacidade e competência dos Estados em coordenação. União, governo federal, estados e municípios. Então, é preciso não parar de fazer politicagem, parar de fazer ataque político, ideológico, fazer discursinho, a esquerda é assim, a direita é assado, e olhar para o problema com a gravidade que ele tem. Nós temos que cuidar das pessoas que saem para trabalhar e são ameaçadas nos pontos de ônibus muito cedo. Nós temos que cuidar das escolas, para que nossos filhos, quando forem para as escolas, estejam seguros, distantes do tráfico de drogas, que possam voltar com integridade para as nossas casas. E para enfrentar isso, não é com picuinha política, não é atacando a esquerda. Sem falar que o deputado Ricardo Salles falou fake news sobre fake news. Ele diz que a esquerda está mudando a lei penal. Eu desafio ele a mostrar, nos últimos 20 anos, qual foi a lei penal que foi modificada para atenuar crime. Nos últimos 20 anos, a legislação penal foi modificada sistematicamente para agravar crimes, para endurecer penas. E o efeito de tudo isso qual foi? O aumento da população carcerária. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, e o aumento da violência. Se aumentar preso, acabasse com a violência no Brasil, seria uma solução fácil e rápida de produzir. Mas o que se fez no Brasil, o que se viveu no Brasil nos últimos 20 anos foi aumentar a punição, aumentar a pena e aumentar a violência. É evidente, nós temos que ter um trabalho que valorize as polícias, mas a polícia tem que agir com inteligência. Olha que coisa boa que São Paulo fez, colocar câmera nos uniformes dos policiais. Foi uma medida concreta, que ajudou muito a qualificar a ação das polícias. Nós temos que aperfeiçoar, melhorar o treinamento, aumentar o salário, melhorar as condições de trabalho, oferecer tecnologia para que a inteligência da polícia seja cada vez mais eficiente.
O que o Brasil precisa é de uma estratégia que una todos os governos, amplie financiamento, mobilize a inteligência, inclusive dando suporte da inteligência das Forças Armadas do Brasil, para que nós possamos ter um plano de combate à violência no Brasil, de garantia de segurança pública. Qual que é o problema? É que virou campanha eleitoral, virou bandeira política. Tanto que vocês viram, o deputado gastou 5 minutos para atacar a esquerda. Se você perguntar qual é uma proposta que ele coloca na mesa para defender a segurança pública e combater a violência, nenhuma. Vive de fazer proselitismo político, atacando o outro lado. O inferno sempre são os outros. Eu acredito que é necessário que o Brasil tenha um plano nacional de segurança pública que articule os 3 níveis de governo, que qualifique a ação da Polícia Militar, que inclusive use a inteligência da Polícia Federal, que é a única polícia de responsabilidade do governo federal e que viveu uma transformação profunda a partir do governo do presidente Lula. É só olhar os dados. A Polícia Federal, que é a polícia mais respeitada do Brasil, foi fortalecida no governo Lula. É um bom exemplo de como deve ser o investimento em segurança pública no Brasil. Para a gente encerrar esse bloco, voltamos daqui a pouquinho, 30 segundos para cada. Deputado Ricardo Salles. Veja só, Orlando, não é verdade. Eu propus e relatei a PEC antidrogas, que você votou contra, que colocava responsabilidade para quem consome e ajuda o traficante. O consumidor é também culpado nesse ponto. Vocês votaram contra. Eu também fui relator da castração química de pedófilo. Vocês votaram contra. Então, não é verdade que eu não propus. Aliás, eu propus, foi aprovado, mas sem o voto de vocês, porque sempre arranjam uma desculpa para passar a mão na cabeça de bandido e infrator. As normas, inclusive, de audiência de custódia, foram vocês, esquerda, que inseriram no sistema penal brasileiro. Deputado Orlando Silva. Essa conversinha nós já conhecemos, né? Aliás, é curioso, são os mesmos que estão desesperados para garantir a saidinha do Jair Messias Bolsonaro, são os mesmos que, quando é para envolver população pobre, gosta de porrada, pancadaria, violência, mas para proteger os bandidos do Master e do bolsonarismo, aí eles querem aliviar, querem liberar, quer facilitar a vida. São 2 pesos e 2 medidas, e é só politização desse tema que deveria ser tratado com a seriedade que merece. Temos que cuidar das nossas famílias, que merecem ser protegidas.